agora eu vou falar sobre as causas da desafinação. Quero que você entre comigo num universo em que vai existir uma linha aqui para nós. Essa linha vai ter um ponto inicial, vai ter um ponto no meio e vai ter um ponto final, tá? Imagina esses 3 pontos comigo. O cantor, para ele desenvolver uma audição, ele precisa ouvir, né? Que é o primeiro processo. Ele ouve. Ele precisa compreender esse som ou memorizá-lo. E ele precisa reproduzir esse som. Então, ele ouve, compreende e reproduz. Na maioria dos casos, em muitos casos, esse processo, quando a pessoa desafina, pode acontecer do primeiro para o segundo ponto, ou pode acontecer do segundo para o terceiro ponto. Então, os erros, eles estão basicamente, os erros de desafinação estão basicamente associados a um desses 3 processos. Então, vamos colocar aí a primeira situação, onde a pessoa ouve um som, mas ela não compreende. E aí, esse processo, ele é um processo mais neurológico mesmo. Eu não seria a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu não sou médica, então eu não sou otorrino, eu não sou fono. Então, a melhor pessoa para falar sobre isso é da área da saúde, porque existe uma defasagem, uma limitação no período em que a pessoa ouve, porém não compreende. Então ela pode até ouvir o dó, mas a cabeça dela não processa essa altura. Dó processa uma outra coisa. E aí tem toda uma explicação científica e neurológica para isso, tá? Se você não consegue compreender esse som, a gente vai te ajudar nisso, tá? A gente vai planejar isso para te ajudar da melhor forma. O segundo processo, o processo onde a pessoa ouve e compreende, mas no processo da compreensão e reprodução, aí existe uma defasagem aqui. E é aqui onde eu consigo entrar, propriamente dito, melhor, tá? Quando a pessoa ouve e compreende, mas ela não consegue reproduzir aquele som, existem vários outros fatores aqui, como vários outros fatores no início, em que um desses fatores é a questão da posição vocal. Então, já peguei a primeira parte, já falei sobre ela, agora eu vou falar especificamente da segunda parte. Você compreende o som, porém, na hora de reproduzi-lo, você tem o resultado da desafinação. E aí, um dos motivos é a colocação vocal errada. Na maioria dos casos, essa colocação vocal errada acontece quando está numa nota aguda. E aí você está numa nota aguda, você posiciona a voz, você ajusta a voz de uma maneira inadequada e isso gera uma desafinação por você não conseguir alcançar determinada nota. Porque cada nota, cada região, não vou falar nota porque são muitas, né? Cada região grave, região média, região aguda, tem a sua colocação vocal que mais se adequa àquela região. Então, se você pega um ajuste vocal que é pro grave e coloca ela no agudo, você vai ter problemas com a afinação aí, porque provavelmente, se for uma nota muito aguda, você não vai atingir aquela nota. Você não vai conseguir projetá-la da maneira adequada. Esse é um dos pontos, uma colocação vocal inadequada, quando você tem uma desafinação. E aí a gente consegue te ajudar. O segundo motivo é quando você não tem a relação clara na sua cabeça de uma nota para outra. Então, quando eu falo de relação, se eu pegar o mesmo exemplo, dó, ré, eu tenho uma nota em relação à outra. E aí, essa relação que fica em defasagem no seu entendimento. E aí, qual é a procura para você resolver esse problema? É estudar escalas, estudar teoria musical.